Você tá feliz? E como é que a gente faz para saber se a nossa felicidade, na verdade, não é uma ilusão? Minha gente, eu tive uma ideia diferente para o vídeo de hoje. Quando eu estava fazendo a edição do vídeo, eu conversei com uma amiga minha chamada Manuela. E ela mora no Recife, né? E uma amicíssima minha, assim, uma irmã para mim, né? Há muito tempo que a gente é muito amigo. E eu quis explicar para ela, né? Através do sistema do X-Mind, né? De mapas mentais que eu utilizo para fazer o vídeo, para explicar do que se trataria o vídeo. Mas eu acho que o vídeo que eu fiz para ela ficou tão engraçado e tão didático que eu acho que eu vou utilizar, vou utilizar estes vídeos de forma editada no corpo do vídeo para explicar para vocês o que eu queria falar com esse vídeo agora. Então, com vocês, a minha conversa com Manuela, que foi 5 minutos atrás. Seguinte, esse sistema aqui é um sistema de é um programa chamado X-Mind, né, que é um programa de mapas mentais. E eu uso esse programa para fazer todos os vídeos do Fantástico Mundo do Carlão ou para estudar qualquer coisa na minha vida. O budismo ele acha que toda dor vem da resistência a um desejo. Por quê? Porque toda vez que o mundo quer alguma coisa de você ou você quer alguma coisa do mundo, e você resiste, ou o mundo resiste, isso gera uma tensão. Essa tensão faz com que gere uma dor, né? Então, ela pode ser uma dor ativa ou uma dor reativa. De quando você resiste ao que o mundo quer, ou de quando o mundo resiste àquilo que você quer. Então, isso significa uma coisa muito simples. Se eu não desejar, se eu não resistir ao desejo dos outros, eu não sentirei nem dor corporal, nem mental. Ou seja, se aquilo que o mundo quer de você, você não resistir, e se aquilo que você quer, o mundo não resistisse, né, você não sentiria dor. Ou, no final das contas, se você não desejar nada do mundo, se você não alimentar expectativas, você não sofreria. O problema é que no mundo físico a dor é inevitável. O budismo diz isso, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por quê? Porque todos nós temos uma cota mínima de desejos e de resistências para viabilizar as nossas vidas sobre a esfera existencial e cultural. Veja, existe a esfera cultural, existencial e essencial. O cultural é tudo aquilo que resulta da passagem do homem pelo universo. O existencial é aquilo que me permite existir. E o essencial é aquilo que me permite atingir a plenitude da minha espécie. Veja que coisa poderosa. Então, o que permite ao ser humano viver com plenitude, né? Ou seja, aquilo que é a essência humana, para além de existir e para além de ser um ser cultural. Muita gente acha que essa resposta varia de pessoa para pessoa, mas eu estou seriamente desconfiado que não. A alegoria dos frutos, ela fala sobre o seguinte: imagine um caroço de manga todo chupado na sua frente, né? O que falta para esse caroço de manga ser pleno, Manuela? Falta ele ser plantado. Daí ele vira uma árvore com galhos e folhas. Mas o que falta para um pé de manga que tem galhos e folhas, ele ser de fato pleno, ele dar frutos? E quais são os frutos próprios do pé de manga? A manga, Manuela. E que importa para a plenitude do pé de manga se o caule é grosso ou fino, se as folhas são grandes ou pequenas, ou se o pé é alto ou é baixo? Dando manga de qualidade, Manuela, não importa, não importa. Então, assim, se os frutos essenciais que diferem os pés de manga dos pés de maçã, dos pés de banana e dos seres humanos, se aquilo que é essencial para o pé de manga ser considerado um pé de manga for de qualidade, todo o mais é secundário.
Quais são, portanto, os frutos que são próprios do ser humano, Manuela? Aqueles que, quando são de qualidade, o ser humano se sente pleno, completo e feliz. Não importa o quanto dinheiro este ser humano tem, não importa o formato ou a beleza do seu corpo, nem mesmo importam quais as suas aspirações pessoais, profissionais ou intelectuais. Muita gente, Manuela, acha que são os filhos, né? Que quando você tem filhos, que são os frutos do homem, e esses filhos são pessoas maravilhosas, ou seja, os seus filhos dão certo e corroboram com as suas expectativas e seus valores e tarará, 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 as pessoas se tornam pessoas realizadas e felizes. Mas uma simples reflexão derruba esta crença coletiva. Milhões de pessoas não possuem filhos e são felizes e se sentem plenas. E milhões de pessoas possuem filhos e são infelizes, se sentem angustiadas e vazias, mesmo que os filhos sejam maravilhosos. Que caceta, então, se não são os filhos que são próprios do ser humano e que são condições para que ele seja pleno, né? E, portanto, goze de felicidade de maneira incólume e inquebrantável e irrebatável e maravilhosa e tal. Então, o que danados são os frutos próprios do ser humano? O ser humano, Manuela, quando ele está triste, né? Mas triste de maneira permanente, é porque ele está carente de fontes de plenitude que façam a vida ser completa, Manuela. Como eu havia dito lá na frente, existem as fontes de prazer culturais, as fontes de prazer existenciais e as fontes de prazer essenciais, Manuela. As fontes de prazer culturais, elas são externas ao ser. O que é o ser? O ser, Manuela, é grave, Manuela. As fontes de prazer culturais são externas ao ser, estão ligadas à mente, Manuela. Por exemplo, resultados profissionais, status, poder, reconhecimento. Tudo isso promove o inconsciente coletivo, Manuela, a crença cultural do que são valores para a sociedade como um todo, entendeu? Fonte de prazer são as fontes de prazer existenciais, também são externas ao ser, mas são ligadas ao corpo. Veja, a primeira, Manuela, é ligada à mente. São processos culturais, né? O mundo das ideias. E as que são ligadas ao corpo são as fontes de prazer existenciais, que são ligadas ao corpo. Que são o quê? Saúde física e mental, a fisiologia, a sociabilidade, a segurança. E o que essas fontes de prazer existenciais que são ligadas ao corpo promovem, Manuela? Elas promovem o instinto animal. Meu Deus, tem um T aqui. Promove o instinto animal, ou seja, o inconsciente coletivo, que é o processo cultural, né, relacionado à mente coletiva, e o processo do instinto animal. Precisamos comer, dormir, fazer sexo, precisamos de proteção, precisamos nos relacionar, entendeu? Essas são questões ligadas ao corpo, Manuela. Finalmente, Manuela, então, o que são as fontes internas ao ser, Manuela? Fontes essenciais, aquilo, Manuela, que só o ser humano tem e que na condição de ser humano se diferencia dos demais por ser o único que é capaz de promover isso, e que quando as tem, as demais fontes de prazer são secundárias, Manuela. Secundárias não na existência humana, né? Porque as fontes de prazer são existenciais, são fundamentais para a existência. Mas para irmos além da existência e encontrarmos a nossa essência e preenchermos o vazio infinito, Manuela, que tem dentro da gente. Essas são finalmente, Manuela, ligadas ao ser. Quais são elas? As fontes da beleza, da bondade e da justiça, Manuela. O que é a beleza segundo a filosofia, segundo o ponto de vista que eu estou lhe apresentando, Manuela? É a capacidade que o ser humano tem de enxergar no universo, em todos os elementos do universo, Manuela, de enxergar a beleza, Manuela. Como? Quando o ser humano, Manuela, veja bem, uma cachorra, você nunca vai ver uma cachorra sentada, entendeu? E observando a beleza
que existe dentro de um rato, né? Ou de uma mosca, ou de um quadro de Van Gogh, ou seja lá o que for. Por quê, Manuela? Porque ele não tem a consciência da unicidade, ele não consegue observar no objeto que está sendo contemplado, no elemento que está sendo contemplado, a beleza que existe dentro dele. E aí, como ele não tem essa consciência da unicidade, a única razão para ele promover a harmonia e se bem relacionar com esses elementos são as questões do instinto animal. Entendeu? Por que um macaco convive bem com os outros macacos? Não é porque ele entende a beleza, Manuela, que há dentro de cada macaco. É por uma questão instintiva. Ele tem essa programação interna dele, na genética dele, que faz com que ele entenda que é necessário se reunir em grupo e para poder sobreviver. Entendeu? O ser humano, Manuela, ele busca conviver bem, mesmo que não seja para sobreviver. Só o ser humano, Manuela, é capaz de estabelecer uma relação harmônica com outros elementos e seres do universo, né? Por meio da consciência da unicidade e enxergar essa beleza que há dentro dele, que também há dentro do outro, porque o ser humano é capaz de fazer isso, entendeu? Os bichinhos, os animais, eles não são capazes de enxergar isso. E qual é a próxima fonte que só o ser humano é capaz de beber? A bondade, Manuela. Sabedoria promovendo a empatia. O ser humano, Manuela, ele não é capaz, ou melhor, uma girafa, por exemplo, ela não é capaz de estabelecer, entendeu, uma estratégia para fazer o bem a outros elementos e seres do universo, simplesmente pelo fato de que a empatia gera amor, entendeu? Por quê? Porque quando a girafinha ela faz bem para os outros animais, ela só faz se isso estiver no código do instinto animal dela, entendeu? Ela não faz isso porque ela tem o ímpeto da bondade. Ela não tem a virtude da sabedoria, Manuela. Imagina o seguinte, Manuela. Você imagina se eu chegasse para você e dissesse assim, Mano, vamos juntar uma galera e vamos juntar um dinheiro para a gente mandar matar todo mundo que mora na África. Veja, Manuela, ainda que do ponto de vista do seu instinto de sobrevivência, não importe as pessoas que moram na África, você é capaz de beber na fonte da bondade por essas pessoas e de promover a empatia por elas, ainda que você não dependa delas para sobreviver, Manuela. Por quê? Porque só o ser humano é capaz de amar. Manuela, veja, a justiça é a terceira e última fonte que só o ser humano é capaz de observar, de beber e de desenvolver virtudes em razão dessa fonte. O ser humano, ele desenvolve, quando ele contempla a justiça e bebe na fonte da justiça, ele é capaz de promover o respeito, de impor a vontade de promover o respeito e de criar regras e leis para proteger aqueles elementos do universo que não dependem, dos quais ele não depende, Manuela, que a sobrevivência minha, por exemplo, vamos fazer o seguinte, por exemplo, a gente, Manuela, a gente tem um conjunto de regras e leis que a gente cria para proteger o pessoal que mora no Acre, Manuela, mas eu não dependo, Manuela, do povo que mora no Acre, mas mesmo assim eu vou estabelecer um conjunto de regras para proteger essas pessoas, para proteger os animais. A gente tem regras e leis ambientais também para proteger o meio ambiente e a gente faz isso, Manuela, mesmo quando a gente não depende deles para sobreviver, mas simplesmente em respeito, Manuela. Os animais, Manuela, eles não têm respeito. Entendeu? Só o ser humano tem respeito e promove justiça. Olha que coisa gravíssima. As fontes de prazer que são essenciais, ou seja, internas ao ser, que são ligadas ao ser que é você, porque você não é o seu corpo e você não é a sua mente, você é o ser que observa e se utiliza dessas ferramentas para interagir no mundo físico. Essas fontes, de plenitude que são essenciais ao ser humano e que, portanto, só o ser humano é capaz de beber nessas fontes, promovem virtudes que têm como resultado, Manuela, a promoção da vida, Manuela.
E o que é que eu quero dizer com tudo isso, Manuela? Que os seres humanos que bebem dessa fonte, que desenvolvem essas virtudes e que coletam ao longo da sua vida esses resultados, eles são, Manuela, seres humanos que estão conectados com a essência humana e, portanto, naturalmente são mais felizes, Manuela. Manuela, é por isso que tem gente, Manuela, que não tem saúde, mas é feliz, Manuela. Porque a saúde, lembre-se, a saúde é ligada ao corpo, saúde física e mental, promove o instinto animal. É importante, é importantíssimo, Manuela, mas não é condição para o ser humano ser feliz, é condição para o ser humano existir, entendeu? Então tem gente sem saúde, mas é feliz, tem gente sem filho, mas é feliz, tem gente sem dinheiro, mas é feliz, tem gente sem instrução formal, mas é feliz, Manuela. Porque essas pessoas gozam de paz de espírito, Manuela. Elas estão identificadas com o próprio ser delas, que é um gerador de fonte de prazer interna, e os demais desejos, Manuela, ligados ao corpo e ligados à mente, são secundários, Manuela. Toma, Manuela, tem gente que tem dinheiro, mas sempre falta alguma coisa. Tem gente que tem filhos, mas sempre falta alguma coisa para realizar. Tem gente com muito dinheiro, mas sempre falta, Manuela, com instrução formal, pós-graduação, PhD, honoris causa, mas sempre falta algo. Essas pessoas vivem com um processo de sofrimento, Manuela, porque elas se identificam com os elementos, as demandas do corpo e da mente, Manuela. E essas dependências de fonte de prazer que são externas e não vinculadas ao ser, elas geram uma falta permanente, ou seja, um desejo permanente, uma insatisfação permanente, Manuela. Entendeu? Então entenda, Manuela, com isso eu não estou querendo dizer que você ter filhos e constituir família, isso não vai te trazer felicidade. É que isso isoladamente não vai te trazer felicidade. Agora, na convivência com a sua família, com seus amigos, com seus filhos, ou com os seus pais, entendeu? E por aí vai. Se você conseguir estabelecer harmonia, né, para poder, bebendo na fonte da beleza, você conseguir ter uma relação harmônica com quem quer que seja, com quem você gosta, Manuela, e com quem você não gosta, com quem te quer bem e com quem não quer bem, né? E se você conseguir estabelecer relações de bondade, de você desejar o bem aos outros e fazer por onde ajudar as pessoas. E se você conseguir também respeitar as pessoas, né, promovendo um conjunto de regras e de leis que permitem que, ainda que seja contra a sua vontade, o direito do outro seja respeitado. Se você tem essas três fontes, Manuela, e você cultua isso dentro da sua família, dentro com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, Manuela, você pode até não ter saúde, Manuela, você pode até não ter dinheiro, você pode passar todas as dificuldades do mundo, mas você vai ter força para enfrentá-las. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.